Pessoal, hoje cenário diferente, você já deve imaginar onde eu estou. Pois é, hoje vamos falar muito de engenharia ambiental, engenharia sustentável, água, solo, plantinhas. Quero falar hoje sobre um projeto que sou apaixonado e que tem muita afinidade com a missão do Expandir. Para isso trouxe aqui a idealizadora do Mulheres Fortes e Corajosas. E ninguém melhor do que ela para dizer o porquê você, mulher, precisa fazer parte dessa comunidade. A comunidade de Mulheres Fortes e Corajosas é uma comunidade que reúne mulheres empresárias e empreendedoras do nosso estado. E nessa comunidade nós temos diversos segmentos. Nós temos contadoras, nós temos advogadas, nós temos esteticistas, pessoas da área de saúde, donas de empresa. E se você, mulher, que muitas vezes se sente sozinha no universo do empreendedorismo, deseja fazer parte dessa comunidade, fique atenta que vem aí o nosso próximo encontro. Quando fundei o Expandir, meu propósito era claro: criar uma rede onde as conexões fossem mais que negócios, fossem transformações reais. Em cada encontro, cada ideia compartilhada fortalece a nossa missão de crescer juntos, como empresários e como pessoas. No Expandir, as oportunidades surgem a partir das conexões. Não estamos apenas criando negócios, estamos construindo legados. Expandir Network, conectando pessoas, impulsionando negócios e transformando vidas. Trago para vocês ele, o roqueiro raiz que trocou a guitarra pelo hidrômetro. Ele é formado em engenharia florestal, mestre em agroecossistemas e doutor em água e solo. Ou seja, entende tanto da natureza que daria até aula pro Capitão Planeta. Pegaram a referência aí, né? Aí, alguns dirão aí que nem sabem o que é isso, né? Mas pesquisa aí, depois do podcast, o que é isso, tá? Diretor da Yandere Engenharia Sustentável. Ele pegou o espírito rebelde do rock e botou para quebrar os padrões da engenharia. Recebam Igor Pinheiro, o homem que faz a sustentabilidade sair do papel com atitude e solo fértil. É isso mesmo? Excelente, o Saulo. É muito eloquente, cara, receber essa abertura com essa apresentação mais uma vez, né? Porque da outra vez foi lá no nosso workshop. Isso mesmo. Então, muito bom. Obrigado por estar aqui hoje. É uma honra para mim. Eu fiquei te enrolando um monte de tempo para estar aqui, mas você finalmente conseguiu. Eu ficava chamando esse homem aí, meu amigo, e a agenda não dava, né, meu irmão? Ele ficou me enrolando, mas finalmente, que bom que você está aqui, porque é um assunto sempre muito atual, né? Falar de meio ambiente, não é isso? Sobretudo. O meio ambiente ele faz parte da vida das pessoas, né? As questões de sustentabilidade e de negócios andam muito relacionadas uma com a outra. E é isso que a gente faz na nossa vida. A gente leva a sustentabilidade para os negócios. Inclusive, o nosso tema é construção sustentável. Como alinhar rentabilidade, conformidade e impacto ambiental. Justamente a gente vai falar sobre isso, porque muitas vezes a gente escuta dos empresários, né? Acha que lidar com assuntos do meio ambiente é um custo. Na verdade, não é bem assim, né? Muitas vezes traz, apesar, né? Sim, às vezes você desembolsa algo, mas para colher algo muito melhor lá na frente, inclusive incentivos e tudo mais, não é isso? Tem duas formas de olhar para os custos relacionados ao meio ambiente, às questões ambientais. A primeira forma é você olhar aquilo como um pagamento de penitência. Porque você está, de fato, né? Você não fez, você pecou lá atrás e agora você tem que pagar a penitência pelo erro. Mas tem uma outra forma de você abordar a questão do meio ambiente com um caráter de investimento. E aí muda totalmente, porque ao invés de você estar pagando penitência, você vai depois conquistar e colher rentabilidade, que é esse o espírito da coisa. Sim. Mas eu acho importante, Igor, a gente começar falando, você contando pro pessoal, né? Como começou a Yandere, né? Qual foi essa ideia? Porque você veio de uma carreira acadêmica, doutor lá em água e solo, e largou tudo isso para empreender, porque você é um empreendedor.
E a gente tava brincando aqui, né? Antes que engenheiro florestal, lá atrás, né? Profissão do futuro, né? Sempre foi a profissão do futuro. Mas você conseguiu transformar ela assim. Hoje você tem uma empresa, né, que de boa rentabilidade, você emprega pessoas aqui, você tem resultados muito expoentes, dá esse resultado para outras empresas. Como é que você criou aí? Como é que começou a Yandere? Cara, então, a Yandere, ela surgiu. Eu não tinha vocação para o empreendedorismo, né? Isso é muito importante dizer, porque esse é um canal voltado para empreendedores. Então, hoje a Yandere é uma líder de mercado no que a gente atua no estado de Sergipe. Nós conquistamos essa chancela de líder de mercado, nós somos os melhores no que fazemos. Perfeito. Mas isso foi uma construção, e uma construção Sim. sustentável. Então, a ideia da Yandere, ela está muito relacionada com a minha formação acadêmica. Acontece que lá nos idos de 2015, eu terminei o curso de doutorado em Engenharia de Água e Solo na Rural de Pernambuco, e o caminho natural disso era ir para a carreira acadêmica, concurso público, ser um cientista, ser um pesquisador, que era o que eu queria. Só que o país, naquele momento, virou de cabeça para baixo, os concursos acabaram. Então, eu tinha que me valer do que eu era, que era engenheiro. Falou, olha, eu sempre atuei com consultoria aqui, outra ali, mas tive uma excelente experiência no sistema Petrobras, que foi o que me abriu a mente para a carreira do empreendedorismo, porque eu vi que os sonhos eles podem ser pagos com o nosso trabalho. E a Yandere vem de lá, porque quando eu percebi que eu não tinha aquela carreira que eu almejava, ela não era possível naquele momento, eu falei, bom, vamos lá, o que a gente tem na mão? Vamos seguir em frente. E aí, todo o olhar que eu tinha para a natureza, com as pesquisas que eu tinha desenvolvido na academia, foi muito importante para que a empresa fosse aberta com esse DNA. Não com o DNA de ser mais uma empresa no segmento ambiental, não, mas para ser uma empresa que tenha a visão da solução baseada na natureza, que é muito diferente. E foi daí que veio a ideia de abrir a Yandere, que teve uns percalços, né? Yandere foi de 2022 para cá. Eu acho muito legal essa sua história, porque muitas pessoas, e algumas delas que podem estar nos assistindo, fica vagando sem entender muito, né, o propósito. Sim. E eu, como te conheço há um tempo, eu sei que isso aqui tem muito propósito. Porque as pessoas, às vezes, elas não têm essa consciência que para você achar o propósito precisa de 3 coisas. E você falou aqui já desses 3 elementos: dom, chamado e circunstância. Sim. Dom é aquilo que você nasceu, uma habilidade natural que você tem. Chamado é aquilo que você tende a buscar. É o que você gosta de fazer, o que você quer, né? Você busca aquilo, você sempre tende para aquele lado. E circunstância, que é o que você falou. Naquele momento você não conseguiria fazer, então você, alinhado à sua circunstância, você abriu uma empresa. E aí é onde vem o verdadeiro propósito, porque é aquela história, né? Não adianta você querer ser algo que a sua circunstância não permite. Você até consegue chegar lá, mas se você primeiro aceitar a sua circunstância. E aí você vai conseguindo aceitar, mudando a circunstância, e você vai chegando lá. É mais doloroso o processo. Sim. Né? Não que tenha sido fácil e nada. Sim. Como todo negócio, e pequeno negócio que começa do zero, Sim. exatamente do absoluto zero, Sim. foi doloroso. Até chegar onde a gente chegou, que na minha opinião ainda é muito longe da onde eu quero chegar. Sim, imagino. Do nosso potencial, mas tem um processo aí. E se você não tem um propósito, se você não tem essa vontade de fazer, fica mais difícil acordar todos os dias e trabalhar e acreditar, porque todos os dias é um desafio, né? Ô Igor, foi por conta do propósito que vocês decidiram apostar na sustentabilidade como eixo central da Yandere? Totalmente. Não fazia sentido abrir um negócio que não fosse trabalhando a sustentabilidade. E aí, quando eu falo sustentabilidade, Saulo, é num sentido mais amplo. No sentido mais amplo de não é só questão ambiental. Eu não posso considerar somente o meio ambiente, a borboleta, o passarinho, a árvore, não. Sobretudo, precisa ser considerado os seres humanos
que estão envolvidos nesse ecossistema, que é o ecossistema mundo, planeta Terra, e muito mais ainda as relações econômicas que estão dentro desse ecossistema. Então, para ser sustentável, e esse é um tripé mesmo da sustentabilidade, é que tudo tem que girar em torno do social, do econômico e do ambiental. Não existe sustentabilidade sem esses três assuntos juntos, né? Os 3 pilares, né? Os 3 pilares, exato. Eu vejo aqui algumas quadros aqui, né? E eu vejo você falar muito sobre ESG. Você podia dizer o que é o ESG, o que é essa sigla, o que é que ela representa? O ESG, ele é um acrônimo para Environmental, Social and Governance. Traduzindo para o bom e velho português, ambiental, social e governança. A manutenção da conformidade ambiental, da conformidade social e da conformidade de governança dos negócios. E aí, existe isso ficou muito forte 2, 3 anos atrás, estava no auge disso, mas por conta das guerras ali e tudo mais na Europa, perdeu um pouco de força, porque isso está totalmente... ESG só faz sentido se você fala de investimento. O ESG ele surgiu para classificar empresas que estão listadas em bolsas de valores, por exemplo. Foi daí que veio. O ESG não é uma coisa bonitinha que os ambientalistas ou que os melhores empresários, não. Isso foi feito para criar uma diferenciação das empresas que estão listadas na bolsa de valores e que ditam as regras. Ou seja, empresas que têm uma preocupação ambiental, que têm uma preocupação social e uma preocupação de governança, de conformidade de governança. E aí isso se espalhou. Acontece que num período crítico como a gente está enfrentando ainda, da existência de guerra e outros conflitos no mundo afora, isso acaba enfraquecendo um pouco, mas vai voltar, é só eu acabar. Se eu te perguntasse o que é sustentabilidade aplicada à engenharia, o que você poderia me responder sobre isso? Olha, tem muitas respostas a essa sua pergunta, Saulo, mas diretamente falando, a engenharia sustentável e a sustentabilidade relacionada à engenharia, ela é um mecanismo que você tem tudo aquilo que a engenharia te dá, que é planejamento, que é uma operação, uma ação planejada e executada dentro de normas, de padrões e com um objetivo muito claro. Então, isso é o que a engenharia traz. Quando a gente associa isso à sustentabilidade, então eu tenho um planejamento de sustentabilidade, eu tenho ações de sustentabilidade e resultados medidos com métricas, com tudo o que os indicadores que podem trazer para um negócio, para uma obra, para qualquer nuance da sociedade, no final das contas. Então, isso é o que eu posso traduzir em engenharia sustentável. Entendi. Muitas pessoas nem sabem se precisam de soluções sustentáveis, né? Verdade. Isso é mais comum em quais tipos de empresa? Todo tipo de negócio. Eu tenho um lema aqui que eu falo sempre, é um jargão que eu uso. Todo negócio pode ser sustentável e rentável ao mesmo tempo. Todo negócio, absolutamente todo tipo de negócio. Desde uma banca de revista a uma grande corporação, uma usina de produção de cimento ou de petróleo, ela pode incorporar sustentabilidade. Então, todos os negócios. Ah, Igor, mas você está me dando uma resposta muito evasiva, pô. Fala, seja mais específico. Bom, um exemplo que a gente pode trabalhar é o Expandir. Sim. O Expandir é um negócio que tem sustentabilidade, que aderiu à sustentabilidade. Então, por mais que seja um encontro de empresários para promover o benefício mútuo, o desenvolvimento de negócios de empresários, acaba tendo sustentabilidade. Por quê? Nenhuma das nossas ações a gente envolveu sustentabilidade. O que foi muito bonito e tem um resultado. A gente consegue medir o impacto disso, né? Desde do que a gente fez lá, que foram o plantio de mudas, numa área urbana da cidade. Foi muito legal, né? Foi porque muito assim, legal. Confesso a você que eu nem imaginava, né, que poderia ser feito. Para exemplificar, pessoal, foi um evento que a gente fez no kart, né? E aí o Igor nos chamou essa atenção. Saulo, já que a gente vai emitir muito carbono, né, no ar, cara, vamos fazer ali a compensação do carbono. Eu achei fantástico a ideia. Até porque, e aí eu sempre falo isso quando eu posso falar, sabe, Igor? Barato
é barato, não é caro, Não né? é. O É Igor, acessível. obviamente, é muito acessível, né? Acessível. Você nos ajudou muito com isso. E, cara, a um custo baixo, a gente fez um plantio lá na praça, né? A prefeitura liberou e a gente fez várias plantio de muda lá, fazendo a compensação do carbono que foi emitido lá. A gente até fez um pouquinho a mais, Fez né? mais, a gente fez muito mais porque era tão curto, né? Tão pequeno a necessidade que a gente falou, não, vamos fazer. A gente fez 10 vezes mais do que eu precisava. Sim. E então, assim, todo negócio pode fazer isso. E claro, se você faz isso, você pode, se um negócio faz isso, ele pode utilizar isso como um marketing. Mostrar para as pessoas que, olha, a gente não só quer dinheiro. Claro, a gente vive num mundo capitalista, é importante. Para o pessoal que está nos ouvindo e está pensando agora, quero que você dê a resposta. A pessoa que está pensando lá em casa, assim, cara, vale mesmo a pena eu investir nisso? Com certeza. É um grande diferencial. Porque, vamos lá, qualquer supermercado, qualquer farmácia, qualquer borracharia faz a mesma coisa que as outras fazem. E a pergunta é, o que você está fazendo de diferente no seu negócio para se diferenciar nesse mercado? Vale a pena? Óbvio que vale. Claro, tem que calcular, tem que saber o quanto está disposto a investir, medir qual o resultado que isso vai vir, em quanto tempo você deseja ter esse resultado. Tudo isso é engenharia. Tudo isso é pensamento, é planejamento. Sim. E aí vale a pena, de acordo com a sua necessidade. Muitas empresas, inclusive, Saulo, já fazem. Tem empresas... Semana passada eu conheci uma empresa de telecomunicação aqui no estado. Fantástica empresa. Eles nos contactaram para organizar o processo deles de sustentabilidade. Veja, quando eu cheguei lá, cara, não existe copo descartável, por exemplo. E olha só, cara, mas isso é um clichê. Não é não, é economia no final das contas. Sim. Porque imagina uma empresa com 80 funcionários, quanto que ela deixa de consumir em copos descartáveis? Por dia, Sim. por mês, Sim. por ano. E não só falando da economia, do que isso gera de impacto no ambiente. É um copo plástico descartável que a gente vai morrer e ele vai continuar aí. Por exemplo, no Expandir a gente não usa papel. É tudo digitalizado. Tudo é digital. Todo o processo, desde a admissão, a candidatura. Tudo é digitalizado. As nossas reuniões, todos os nossos shows de QR Code. Exatamente. Tem vários QR Codes lá, né? Que é isso, cara. Justamente a gente trazer informações, buscar informações entre uns dos outros, mas sem precisar do papel. Os boletos, tudo é enviado de forma digital. E é isso. Muitas empresas já atuam de forma sustentável, o que falta às vezes é o conhecimento de que isso já existe. Essa medir, parametrizar essas coisas. E aí o empresário que pensa assim, vou fazer sozinho, aí vai buscar vídeo na internet, vai lá no TikTok, né? Ou pergunta a quem pouco entende, né? Sim. Quais são os riscos reais de se fazer essa prática? Fazer 2 vezes. Esse é o primeiro risco, né? Quem não faz bem feito, faz 2 vezes. Eu não estou dizendo que o material e o Mas conteúdo... esse é o menor dos riscos, né? O conteúdo que tem lá tem conteúdo muito bom, né? Por aí, é lógico. Mas o risco é de você não medir adequadamente, não planejar adequadamente. Então, quando a gente fala em planejamento de sustentabilidade, tem todo um processo disso. E aí, o risco que essa pessoa está é de deixar o dinheiro na mesa. Inclusive, de observar itens dentro do seu processo produtivo, do seu processo comercial, do seu processo de gestão do negócio, e não observar que aquilo ali pode ser aproveitado do ponto de vista da sustentabilidade. E quando eu falo aproveitar do ponto de vista da sustentabilidade, é rentabilizar aquilo dali. Como eu faço isso? Através de diversas formas. Muitas vezes tem empresas aí que estão desperdiçando ou jogando no lixo o que poderia ser um recurso. Ou poderia, no mínimo, estar utilizando isso para fazer uma doação para uma cooperativa, por exemplo, uma empresa que tem uma gráfica, por exemplo, que tem uma produção enorme de aparas de papel, que vai para o lixo. Então, isso vira recurso na mão de quem tem a habilidade necessária para transformar isso em recurso. Né? E você pode utilizar, não vou ganhar dinheiro com isso, mas eu vou propiciar, vou promover que outra instituição, uma cooperativa de catadores autônomos, e aí é o S do ESG que a gente está trabalhando, é o social, porque a minha empresa causa um impacto positivo.
Cara, toda empresa ela tem um impacto social Tem. na sua resolução de problemas, na sua resolução. Mas e por que não pode ser mais, né? E sempre pode, né? Porque, bom, toda empresa tem o seu contrato social. Perfeito. Tem o seu contrato social que diz para que ela existe no mundo, né? Perfeito. Que tipo de problema tu resolve? Sim. É o porquê, né? É o porquê que a empresa existe. É o porquê. Todo mundo devia saber o porquê. Cara, por quê? Exato. Por quê? O que é que, né? Por que eu tô aqui? Por que eu tô fazendo isso? E isso diferencia o bom empresário, o empresário que vai prosperar, ele sabendo o porquê e enxergando outros porquês no meio do caminho, isso vai ajudar esse empresário a prosperar, porque ele vai encontrar novas oportunidades para isso. E a sustentabilidade é uma dessas respostas. Ô Igor, se eu tivesse perguntar assim, qual é o diferencial da Yandere? Empresas que falam de sustentabilidade, que faz licenciamento, que faz outro, enfim, existem várias outras. Mas e a Yandere? Ó, Saulo, primeiro de tudo, cara, a nossa empresa é uma empresa, né? Nós somos uma empresa constituída com capital social, com uma sede fixa, Com responsabilidade social. registro no Conselho de Engenharia, que isso é muito importante. Então, nós atuamos com engenharia, então é importante ter o registro de engenharia. Mas eu diria que isso tudo é uma obrigação nossa, porque nós somos uma empresa de engenharia. Mas o nosso principal diferencial aqui são as pessoas que fazem parte dessa empresa. Do ponto de vista de qualificação técnica, todo mundo que está aqui dentro da Yandere tem formação na área de engenharia e tem nível superior. Então, isso e colaboradores aqui que têm ainda mais do que o nível superior, em especialização, mestrado. E esse é um grande diferencial, é a nossa capacidade técnica. Isso propicia para o nosso cliente uma resposta rápida na tomada de decisão, na resposta de um problema. Nós somos muito bons nisso. Esse é o grande diferencial que a Yandere tem. E a gente se depara aqui diariamente com problemas inéditos. E a capacidade dessa equipe é tão boa. Eu já ia te perguntar isso. Como é que essa agilidade, qualificação técnica, a reputação que você tem, né? Como isso reflete no atendimento lá para o cliente final? Exatamente, na celeridade dessa resposta. Então, o cliente entra em contato conosco para demandar, os clientes que a gente tem de assessoria, que a gente está sempre próximo ali deles, é o cliente que demanda a gente dioturnamente questões sobre sustentabilidade, dúvidas, olha, apareceu aqui um animal, o que a gente faz? Essa resposta nossa é pronta. A gente consegue, a qualidade da equipe é tão boa que a gente consegue dar uma resposta rápida para essas demandas. Esse é o principal. Isso é muito importante, né? Porque a gente vive ainda num local onde a cultura muitas vezes é matar um animal, como um chamado aqui o saruê, né? Sim. Que é um animal importantíssimo, né? Muito Inclusive, mata cobra, né? Exato. E aí o cara tá tirando do terreno um animal que vai fazer, não faz mal. Que presta um serviço. Que presta um serviço, exato. né? Assim, já vi vários casos do cara encontrar um saruê, matar de facãozada, eu fico, pô, bicho, pra que isso? Com arruma de filhotinho, né? Um caso que eu lembrei aqui na minha cabeça, eu fiquei pensando, mesmo, por que o cara faz isso? Não quer na sua casa, tá no forro, tá incomodando, o cara tira. Né? Tem empresas para fazer isso, tem o corpo de bombeiros, chama. Né? Tem o órgão ambiental, ele está capacitado para isso. Mas infelizmente é a ignorância mesmo, é o desconhecimento, cara. Infelizmente. Isso acha que aquele bicho lá tá fazendo mal, muito pelo contrário. Ao contrário, ele tá prestando um serviço, ele deveria ser remunerado por isso. Sim. E essa é uma tendência, viu, Saulo? A remuneração por serviços ambientais. Existe esse pagamento por serviços ambientais. É uma coisa que a gente vê pouco aqui no nosso estado, mas é uma tendência mundial. O Brasil já tem muito isso relacionado à água. Vai chegar daqui uns dias. Então, e essa é inclusive uma oportunidade de você trazer a sustentabilidade para dentro do negócio. E quer saber mais? De um negócio agrário, por exemplo. É muito comum, deixa eu só fazer esse parênteses, já que... Claro. Né, é muito comum o produtor rural ele querer limpar o terreno todo para cultivar o máximo que dá. Quer explorar o máximo o terreno. E aí, com isso, a água vai embora, a vegetação vai embora, a água vai embora do terreno também, tem erosão, tem uma série de perdas. Só que o pagamento por serviços ambientais, olha que negócio maravilhoso, né? É um instrumento em que o produtor rural recebe para manter a floresta de pé. Ou seja,
cara ganha dinheiro e não precisa nem ter o trabalho de limpar, de cultivar e tal. Talvez não seja equivalente a uma roça de milho, mas é para sempre. A roça de milho você pode ter um El Niño, um Laninha, um evento climático adverso e perder a roça de milho. Se você não tiver um seguro, perdeu. Mas é uma grande oportunidade de negócio e é sustentável. Veja você, manter as florestas em pé é tão importante quanto ter área de produção. Tanto para você ter água, ter os serviços ambientais prestados pela natureza, como para É você. porque muita gente ainda ser remunerado. pensa o que sustentabilidade é luxo. E é um luxo caro. Tá. Ou é contra o desenvolvimento, né? Que é pior. Que é Então. o pior. E aí, quem pensa assim, como é que você quebra essa percepção e mostra que pode ser acessível e até rentável? Porque eu acho que o rentável ainda é até Mas uma percepção mais distante. Sim, mas é possível ser rentável de imediato já, Saulo. A forma que a gente tem aqui é educar o cliente. A gente tem que mostrar para ele. E felizmente a gente tem vários cases de sucesso aqui que a gente pode mostrar para o cliente para convencê-lo de que ele consegue monetizar ou rentabilizar o seu negócio através de iniciativas sustentáveis. Quer ver um exemplo? Um condomínio aqui da capital, ali do bairro Santa Lúcia, tem uma estação de tratamento de esgoto. Eu vou resumir rapidamente. Tem um vídeo no nosso YouTube que tem mais detalhes lá, mas rapidamente resumindo, a gente foi até lá e regulou a estação de tratamento dele. A estação de tratamento de esgoto, ela usa muitas bombas movidas a energia. Então, o consumo ela estava funcionando mais de 20 horas por dia para que esses aeradores fornecessem o ar para a degradação do esgoto e tal. Então, a gente foi até lá, regulou essa estação de tratamento e para que ela funcionasse com apenas 4 horas por dia, mantendo a eficiência do tratamento. Isso é muito importante. Eu não posso diminuir, né, e não ser eficiente o tratamento. E olha o impacto que isso causou no condomínio. Não só 16 horas por 16 horas de economia de energia. Então, eles estavam para... Isso já deu uma economia mensal de mais de R$2.000 por mês, ou seja, em pouco tempo tem um retorno sobre o investimento de contratar, né, o nosso trabalho, e mais ainda, só na energia solar que eles iam contratar a usina fotovoltaica, deu uma economia de 1/3 no valor. Porque antes eles estavam dimensionando uma estrutura para 16 horas de funcionamento. Então, veja que a sustentabilidade anda lado a lado à rentabilidade. Esse é um exemplo que a gente mostra para o nosso cliente de que vale a pena. E esse é o nosso trabalho, é pensar em como aquele cliente, aquele empreendimento vai conseguir mais rentabilidade sendo mais amigo do meio ambiente. Isso é o que a gente faz de melhor aqui. É o que a gente faz todos os dias. E o mais legal de uma empresa como essa é que a cada dia a gente fica melhor do que a gente faz. Porque cada exemplo desse que desafia a gente, e tem vezes que você fala, puxa vida, como é que a gente vai resolver esse problema? Aí fica aqui, junta com a equipe, senta ali, e agora, galera? Como é que a gente faz? E aí as ideias começam a surgir, se a gente fizesse isso, aquilo, outro, então é um momento que a gente traz essas vivências de outras consultorias, e a consultoria é massa, porque quanto mais tempo você tem de consultoria, mais profissional você fica, né? Melhor você fica. Sim. Então isso é muito igual bom. vinho, né? Quanto mais antigo, melhor, exatamente. Ô Igor, eu fico, né? Como é que, por exemplo, o fato da Yandere... vou fazer uma pergunta polêmica aqui agora. Vamos lá. Uma polêmica aí agora. Gosto delas. Já sei que também gosto. Vamos pro quebra-pau aí. O fato da Yandere ser registrada no CREA, ter sede própria, equipe técnica de excelência, isso ainda é um diferencial de mercado? Ainda é, porque em alguns serviços a gente tem aquela pessoa que muitas vezes nem se formou ainda. É o sabido, é o desenrolado. É o que fica vendo no TikTok. Não, brincadeira. Mas tem, né? Tem aquele que fez um estágio em algum lugar e acha que consegue resolver o problema. Talvez alguns problemas ele até consiga resolver, essa pessoa até consiga resolver. Mas tem um limite, né? Sim. Porque o que a gente está falando é de expertise, né? De conhecimento, cara. E aí não tem como. Isso é um diferencial enorme na nossa empresa, cara. O conhecimento que a gente tem dentro das nossas mentes pensantes aqui, rapaz,
eu acho que é o nosso maior capital, nosso maior patrimônio aqui da empresa. E muitas vezes esses caras chegam no mercado prostituindo, né? É difícil, guerra de preço, né, cara? Sim. Guerra E de aí é onde, assim... E eu vejo muito isso e eu fico bem, assim, impactado ainda com... Cara, como é que os empresários, muito empresário, deixa se convencer por uma conversa que, né, cara, um preço, cara, você não verifica nem qualidade, você não verifica nem no mercado quem é empresa, já vai contratando, já vai fazendo, e assim, eu entendo que essa, inclusive, é uma das objeções, né? É claro. E o que é que muda após o cliente entender? Isso muda, acredito que quando o cliente entende o valor que vocês entregam, isso acaba mudando. E aí eu te pergunto, como é esse processo de convencimento do cliente? O cara que está com a proposta na mesa lá, e aí... Então, Igor, porque, sei lá, não sei se eu vou fazer, né, por conta... É uma excelente pergunta, viu, Saulo? Porque essa guerra de preços, ela existe, cara. Para determinados serviços, a consultoria em sustentabilidade, eu diria que a gente não tem esse problema. Porque a gente não tem concorrentes para esse serviço. Isso é tão vanguarda aqui no estado de Sergipe que a gente não tem concorrente, de fato. Isso eu adoro. Inclusive, é algo que dentro do nosso planejamento estratégico, a gente só quer trabalhar com isso. Mas, evidentemente, o mercado ainda não está maduro o suficiente para a gente só atuar com isso. Então, por isso a gente acaba atuando em outros mercados. Ainda não lhe dá uma receita que você manter a estrutura máquina, e tudo mais. E assim a gente faz alguns outros serviços, como o licenciamento ambiental, que é a porta de entrada da sustentabilidade. Mas a gente enfrenta muita guerra de preços nisso, muita objeção de preço, porque a gente está concorrendo com aquela pessoa que talvez seja recém-formada, ou até está na faculdade ainda, ou nem está na faculdade, tem um curso técnico, enfim, não desmereço, né? Claro que tem todo o seu valor, mas é uma pessoa que não tem essa estrutura por trás. Então, uma forma da gente mostrar que nós somos melhores, a primeira dela é a mais fácil, é só fazer uma busca no Google. Porque quem fizer uma busca no Google, e se vocês quiserem fazer isso agora, pode fazer. Agora não, peraí, calma, depois do podcast, calma aí. Boa, verdade. É só fazer uma busca no Google, cara. E a nossa empresa vai aparecer lá. Vamos deixar esse link aqui embaixo. Né? Valeu, boa. Vamos deixar o link aí da Yandere para vocês poderem ver, né? Obviamente a gente vai deixar também as redes sociais, sim. Né? Então, por favor, depois desse episódio, cliquem aí, vejam quem é, o que é que a Yandere faz, né? Igor, vamos lá. Se esse podcast passar de 20 mil views, eu quero ver você gravar um story lá. Vale a família, tem que chamar a família também, não vale a família. Fazendo uma dancinha, não, brincadeira. Não, porque ele é um homem sério, ele é um roqueiro. Mas vai. Né? 20 mil eu topo, a dancinha. Se bater 20 mil, dancinha no Instagram. No Instagram. Fechou, viu? Fechou, tá aqui, viu? Tá gravado. Pessoal, agora, curta, comente, compartilhe, manda para todos os seus amigos. Manda aí, meu amigo, se todo mundo aqui mandar para mais 10 amigos, a gente chega. Facinho. Então, já começou a dar problema aí, ó. Já começou a coçar a cabeça. É esse tipo de confusão que a gente arruma todo dia aqui, cara. Chega essas confusões pra gente. Aí não vai dar, não. Tem que parar de arrumar essas confusões, né, velho? Mas então, a gente convida o nosso cliente a olhar. Olha, dá uma olhada nos comentários que os nossos clientes fazem pra gente. E são comentários, são mais de 70, cara. Mais de 70 avaliações positivas no Google. Nota 5 é a única empresa de consultoria no estado de Sergipe, na área ambiental, que tem nota 5. 5 estrelas. Né? Ô, Igor, fala no milagre, mas sem contar o santo, né? Dê um exemplo de um cliente que chegou com esse receio, sem querer muito fechar, e depois se surpreendeu com o impacto positivo da sustentabilidade dentro do negócio. Vou falar 2, então. Um que é um não cliente, não virou cliente, mas que ainda assim, e vocês vão ver lá nas avaliações, não virou cliente nosso, cara. Mas a gente fez uma entrega na prospecção do serviço tão grande, entregamos tanto valor gratuitamente, cara, por nada. E eu não preciso fechar. Claro que eu adoraria ter fechado, mas se eu sair desse processo e o cliente saiu desse processo mais instruído,
já é melhor para a gente. Ganha todo mundo. Então, esse é um não cliente. Um cliente que tentou fechar, quis fechar com a gente, não fechou, porque quis dar uma segunda chance para a atual empresa. É um serviço de licenciamento ambiental, de assessoria ambiental. Quis dar uma segunda chance. E tudo bem, beleza, mas ele já entendeu melhor, ele saiu desse processo melhor. E outro cliente que tinha um pé atrás em contratar a gente, é um grande centro de compras aqui do estado, e fala, poxa, eu acho que a gente não está pronto para esse tipo de solução que vocês estão apresentando para a gente. Eu falei, cara, mas vamos fazer um piloto com vocês. Vamos fazer um projeto piloto e a gente analisa depois, analisa os números todos. E tudo bem se depois de que fizer o piloto, vocês decidirem não seguir em frente. A gente só está ratificando um pensamento, mas o importante é você ter certeza desse passo que você vai dar. E foi feito. Né? O serviço foi feito, muito bem feito. No final a gente conseguiu números maravilhosos. E o cliente falou, poxa, realmente a gente estava equivocado. A gente achava que não ia dar certo esse serviço, que esse tipo de solução para o que a gente pensava ia ser muito cara, não ia dar retorno. No entanto, financeiramente, até nesse caso, ficou equilibrado. Mas o retorno social e o retorno de marketing foi absurdo, que acabou compensando. A gente falou pouco sobre isso aqui. A gente falou muito pouco sobre isso. O retorno em marketing. Porque, cara, só de você explorar, né? Eu não sei se a palavra certa é explorar, mas enfim, de você se utilizar do que você está fazendo para mostrar para a sociedade o quanto você está preocupado, né? E para gerações futuras, né? Você já torna uma marca muito mais celebrada do que as outras que estão fazendo um trabalho comum. E isso tem muito a ver com as gerações. A geração Z, que é essa geração que está vindo agora se transformando em consumistas, né? Em consumidores, melhor dizendo, ela leva isso muito em conta na decisão de compra. Então, é muito importante. Então, se o seu negócio é destinado à geração Z, pense direitinho, considere a sustentabilidade, porque isso é muito importante. E essa geração, ela é uma geração que engaja com a marca. Ela não quer mais saber de marca que não tem um engajamento social e preocupado com o futuro. Então, isso é muito importante. A gente tem diversas situações que a gente se depara com aquele empresário mais antigo, mais tradicional, mais raiz, digamos assim. E esse empresário, ele está olhando só para o balancete no final do mês. E muitos deles têm prosperidade financeira com isso, mas o negócio na próxima geração não se sustenta. Não estou jogando praga, né? Que deixe claro. São dados, né, Igor? São dados que você Os números estão dizendo isso. E assim, você falou de um grande centro de compras e tal. Mas, cara, um escritório, ele pode se tornar sustentável. Pode, sim. Né? E rentabilizar isso, né? Com pequenas medidas que você possa ter, seja você um advogado, seja você um contador, seja, enfim, uma clínica, ela pode fazer qualquer coisa, na verdade. Saulo, qualquer negócio que gere resíduos, que consuma energia, e que energia, quando eu falo energia, não só energia elétrica, eu estou falando energia de combustível, diretores que viajam para lá, para cá, né, que precisam rodar, servidores que rodam, que consomem. Qualquer negócio que consome energia, que gera resíduos ou que consome água, tem potencial de ser sustentável. Ou seja, todos. Qualquer um. Ou seja, qualquer um, né? E pô, a gente tá batendo nessa tecla porque eu acho que é importante, né, Igor? E tem uma coisa importante, desculpa te interromper, Saulo, que é o greenwashing. Greenwashing, né? Eu tô falando essa palavra estranha, inglesa, que na verdade é uma lavagem verde. Muitas empresas falam, eu vou fazer isso daqui, vou fazer de conta que eu estou fazendo um bem para o meio ambiente ou social e tudo mais. Isso existe pra caramba, mas quando isso é descoberto, acabou. Os consumidores não dão mais uma segunda chance. Não tem segunda chance nesses casos. O cara fazer o próprio assassinato de reputação, né? E tem, então, ou seja, é um suicídio de reputação. É melhor, exatamente. É melhor não fazer, cara.
E não dizer que faz. Não, Sim. eu não faço e eu também não digo que eu faço. É melhor. Sim. Mas se for fazer, qualquer coisa é melhor do que nenhuma coisa. E aí a gente tem... aí eu quero deixar aqui uma sugestão para os empresários que estão assistindo a gente. Uma excelente sugestão são os ODS da ONU. São 17 ODS, tá pintando aí o 18º, que é igualdade racial. E a gente vai concorrer aí. Esse ano a gente vai. Esse ano, né? Vamos expandir. Vai ganhar seu ODSzinho lá, pô. Vamos ganhar um selo desse aí, cara. Com certeza. E então, assim, esses ODS, existem 17 opções, é um menu. Eu costumo sempre dizer, cara, isso aqui é um menu, escolhe qual que você quer. Quanto mais, melhor, evidentemente. Claro. Mas você consegue praticar coisas que são fáceis, não são custosas. Cara, no mínimo, sua empresa vai se tornar melhor, pô. Exato. Um ambiente melhor de trabalho, retém melhores talentos. As pessoas querem trabalhar. Essa empresa que eu falei de Quais são os principais? Assim, eu não sei se eu vou botar você no saia justa agora. Mas quais são os principais ali, ODS, que você... eu sei que todos são importantes, mas que você lembra, né? Assim... Bom, o que é mais... Eu vou dizer o mais fácil de trabalhar, sabe? É o mais comum, né? O mais fácil de trabalhar é o Fome Zero. Por quê, cara? Tem um monte de gente passando fome aí, pô. E se você tem uma política dentro da sua empresa, ou uma campanha, que seja um programa de doação de alimentos, você já está contribuindo para esse objetivo. Então, muita gente faz isso no final do ano. Muitas instituições já têm isso. Então, a questão é, se eu tenho isso, por que não mostrar que eu tenho? Não há mal nisso. Tem gente que não gosta de mostrar, né? Que não, eu fazer o bem sem olhar a quem, sem dizer... Tudo bem, eu respeito isso, mas se você pode fazer isso, e isso pode te diferenciar do seu concorrente... Você mostrar que você faz é um incentivo para que os outros façam. Para que outros façam, exato. Eu também penso dessa forma. Então, Fome Zero, esse é um ODS fantástico, cara. É o mais fácil e é o número 1. Não à toa. Porque não dá para pensar em sustentabilidade, estou falando agora globalmente, com pessoas passando fome, pô. Como é que você quer que uma pessoa que passa fome pense em meio ambiente? Ninguém vai pensar, cara. É contra-instintivo, inclusive. Né? Sim. O primeiro instinto é sobreviver. E outro que é muito simples também é a educação de qualidade. E essa educação, ela pode ser uma educação corporativa, em que você tenha um programa interno para desenvolver os talentos da sua empresa, qualificar seus colaboradores. De forma informal, né? Não informal, mas com a educação, tem um nomezinho que dá, educação... tem um nomezinho que o pessoal utiliza, né? Sim, não é educação... de faculdade, de escola e tal. É uma educação que você pode trazer ali para dentro da sua empresa. Uma cultura organizacional, de você ter, por exemplo, um curso sobre direção defensiva, cara, para os seus colaboradores. Cada dia que passa, dependendo do tipo de negócio, imagina que você tem um negócio. Um curso de sustentabilidade. Por que não? De reciclagem, de reciclagem dos resíduos. Aí você imagina, uma empresa que trabalha com muito motoboy, entregadores. Essa empresa faz um curso de reciclagem em direção defensiva. Olha a quantidade de motociclista que se acidenta diariamente. Total. Isso tem um impacto na saúde pública e tudo mais. Então, se você promove esse tipo de educação dentro do seu negócio, talvez aquelas pessoas não sofram um acidente no dia seguinte. Então, isso tudo é ODS. Então, além disso, tem outros. Como todo, né? O melhor é como tudo, né? Igualdade de gênero, que você pode trabalhar, poxa, e quando a gente fala de igualdade de gênero, poxa, tem... quantos homens e quantas mulheres trabalham nessa empresa? Os salários das mulheres são equiparados aos homens? Isso pode parecer uma bobagem, mas as estatísticas dizem que não. Que as mulheres, em via de regra, recebem menos do que os homens, no geral. Então... olhar para essas questões são olhares que podem ser facilmente feitos, desenvolvidos com o departamento de RH, por exemplo. Sim. O departamento de TI, por exemplo, pode falar, olha, como é que a gente pode consumir menos energia aqui, equipamentos aí, você é o mestre nisso, né? Quais são os equipamentos que são energeticamente mais eficientes para eu ter no meu data center? Sim. Então, muita coisa dá para ser feita. E geralmente compensa, o pessoal da TI, né? Não quer ter esse tipo de gasto, sim, mas às vezes você trocar um no-break, trocar um servidor, né, do mais antigo para o mais novo,
vai fazer uma... Às vezes ele se paga, pô. Eu não tenho dúvidas disso. E isso é sustentabilidade. Aí Você vai lidar com todo, né? Não é só energia, mas mais desempenho, mais segurança, mais... E aí você fala, pô, mas aí você está gerando resíduo. Está gerando resíduo eletrônico, né? Porque você vai substituir. Mas tem onde você fazer o descarte correto. Tem como fazer o descarte correto. Esse é o ponto. A gente não tem... Não é algo que vai entulhar em algum lugar. Ou ainda, aquilo pode não ser eficiente para o seu negócio, mas se você doar isso para uma cooperativa ou uma escola, ele pode ter uso ainda, um tempo de vida útil, sim, e depois disso ele ser descartado adequadamente. Sim. Então, sustentabilidade é sinônimo de economia e de rentabilidade, não tenho dúvidas disso. Igor, outra pergunta difícil, assim, Vamos lá. porque eu imagino que dentro das tantas soluções que você, né, já resolveu de vários clientes, qual foi a que mais desafiou sua equipe? Passa por aí, vá. Foi para uma instituição desportiva em âmbito nacional, que está com obra no país inteiro, e cada obra com um desafio ambiental, seja de supressão de vegetação, seja de regularização do resíduo que é gerado, regularização da documentação, as licenças vencidas. Cara, esse foi um grande desafio, aliás, tem sido. A gente tem atuado no país inteiro por conta da abrangência desse Eu lembro que você precisou viajar, teve uma época, não sei se foi para esse projeto. Também. Mas você viajou bastante aí uma época. Foi um outro projeto, esse foi um projeto da Agência Nacional de Águas, que esse foi maravilhoso, mas o maior desafio foi realmente dessa instituição, porque a forma, o modus operandi de fazer tradicional, chegou um determinado momento em que esbarrou nas necessidades e na legislação ambiental. E aí eles já tinham tentado com várias empresas do Brasil inteiro, e nós fomos a 5ª empresa que foi selecionada para fazer isso. E a gente resolveu. Isso é maravilhoso. É o nosso cliente mais famoso, eu posso dizer assim. Sim. Nosso cliente mais... Sacanagem você não poder falar o nome, né, cara? Não, mas os entendedores entenderão. Foi um cliente bem famoso, e a gente se orgulha muito aqui na empresa, toda a equipe fica muito feliz. Claro que todos os negócios são importantes, né? É evidente. Mas esse foi um que desafiou bastante a gente e falou, tá, velho, como é que a gente vai fazer isso? E tá saindo, né? Ainda tem alguns que estão no processo aí, mas esse eu acho que ele é coroado. Assim. Eu imagino que deve chegar umas coisas aqui bem cabulosas, né? Assim, Chega assim, que vocês têm que fazer muito estudo, muito rabisco aí, muito brainstorm, né, para resolver. Tem um desafio quando o cliente quer enganar o órgão ambiental. Esse é um problema, porque o cara tá pagando a gente, o cliente tá pagando a gente, e a gente tem que dizer para ele que não dá para fazer aquilo que ele quer. Porque é contra as normas e outra. Às vezes o cara quer que a gente dê jeitinho, que vá conversar com não sei quem, com fulano, com A, com B. Falei, irmão, você bateu na porta errada. A gente não faz esse tipo de coisa aqui. Não é um serviço que a gente oferece. A gente não vende licença. A gente vende o serviço de licenciamento. Então... cara, assim... É importante resolver o problema, né? Todo mundo fica muito feliz aqui, cara. Sim. Que quando resolve um problema, quanto maior, melhor, mais feliz a turma fica. Semana passada a gente tava comemorando, pô. É como meu pai, né? Ele, um tempo desse, né? Uma funcionária saiu bem revoltada e aí fez uma denúncia no Corpo de Bombeiros lá com a questão de extintor, saída de emergência. Tal. Ela verificou alguma coisa lá que a gente não, né, tinha se passado, eles nunca tinham se passado. Sim. E aí meu pai, pô, eu cheguei, eu estava pé da vida, né, com aquilo ali. Pô, porque ela fez isso, tal, e pá. Disse, cara, mas que maravilha. Ele parou assim, ele quase me bate, na verdade, né, só com um olhar, né, como assim é maravilhoso. Eu digo, mas cara, peraí. Qual é a função do órgão? Ele vai vir aqui multar? Não, ele vai vir orientar primeiro. Então, isso é maravilhoso, pô. Você vai resolver um problema que você tem na sua empresa. Exatamente. Vamos lá ver. Chegou lá, realmente fez um laudo, tal, pá. Apontou, né, o que tinha que resolver e foi resolvido. Deu um prazo para responder, para resolver. Onde é que isso é ruim? De fato. Eu disse, rapaz, ela acabou de te ajudar. Porque, vem cá, e se começasse a pegar fogo aqui? Exatamente. E você, no caso lá, era a sinalização, né? Sim. Pô,
Cada um corre para um lado, ninguém sabe onde tá nada, e aí? Pega fogo em tudo. Agora a gente tem mais possibilidade de resolver a questão. É claro que o intuito não foi esse, foi, né? Mas veja, é do limão à limonada, cara. Pois é. É o que eu digo sempre, olha. Não, e não importa o intuito que ela fez. O que importa foi o resultado que ela gerou. E o que possibilitou. Exatamente, pra mim é maravilhoso. Eu costumo pensar dessa forma, né? E é isso, assim, cara. Todo empreendedor que recebe uma autuação, uma notificação, ele tem a oportunidade de ser melhor, de fazer melhor. Claro que a pessoa fica chateada porque aquilo gera algum custo. Então, se o empresário, eu penso assim, eu sou extremamente conservador em administração do negócio, da empresa. A gestão da empresa eu sou extremamente conservador porque eu acho o seguinte, olha, teve o E-Social 2 anos atrás. Todo mundo reclamou e tudo mais, é óbvio que eu não fiquei feliz de ter que gastar dinheiro com isso e tudo mais, fazer as adequações. Mas se o empresário ele não tem um provisionamento financeiro, inclusive, ou de tempo, para isso, alguma coisa está errada no seu negócio. Porque o negócio ele tem que prever momentos de dificuldade. Não vai vir só a bonança o tempo todo. Sim. Então, é por isso que eu digo, nesse quesito eu sou conservador. Porque a qualquer tempo pode acontecer uma nova pandemia, cara. E aí? E como é que faz? Por isso, muitos negócios quebraram. Então, assim, numa denúncia que o Inclusive, de tempos em tempos, pandemias acontecem. Isso é certo. Vai acontecer de novo. Não seja pandemia, seja qualquer outra dificuldade. O mundo está sinalizando que vem aí uma recessão por conta de decisões geopolíticas e tudo mais. Está sinalizando. Então, é importante que o empresário tenha essa cautela. E do ponto de vista ambiental, pode acontecer, principalmente se você não tem a licença ambiental, que é o documento. Eu costumo dizer que a licença ambiental é igual a carteira de motorista. Tu pode saber dirigir, ter o carro melhor que for, mas se você não está habilitado, você não está licenciado a dirigir. Aí você imagina, eu fico imaginando aqui, você falando aí, eu tava imaginando, viajando aqui no cara que tem uma empresa, precisa estar tudo ok, né? Olha o valor que isso tem, né? Precisa estar tudo ok. Ele sabe que não tá. Será que esse cara consegue focar no core business dele? E atrapalha. Cara, atrapalha. Epa. Atrapalha tudo. Fica até nervoso aqui. Atrapalha tudo, pô. E digo mais. Acontece e chega pra gente aqui, pelo menos um por mês, uma empresa que precisa parar de trabalhar por falta das licenças. Porque trava no sistema do fiscal. Não consegue emitir nota, cara. Então, pessoal, ó, presta atenção no que ele tá falando aqui. Deixa a Yandere cuidar do que eles mais sabem fazer. E você, meu amigo, vai ter cuidar do seu negócio. No mínimo, você vai ter noites mais tranquilas pra dormir. Isso eu tô falando no mínimo, tô brincando aqui. Mas, cara, é maravilhoso. Você que é empresário, focar no seu core business, deixa a Yandere cuidar do que tem que cuidar. Exato. Assim como o empresário tem a contabilidade para cuidar das questões contábeis, a assessoria jurídica para cuidar das questões jurídicas, outros tipos de assessoria, existe a assessoria ambiental, que é para você focar no seu negócio e deixa que a Yandere cuida. Nós somos o braço verde que o seu negócio precisa, cara. É exatamente isso. Assim, alguns precisam mais, outros precisam menos. Mas todos precisam. E fica despreocupado com isso. No mínimo, você precisa de uma dispensa. No mínimo, a dispensa de licença. E é onde começa tudo. As pessoas não sabem disso. Não. A minha empresa eu tenho, mas não, ela não precisa. Mas você tem uma dispensa? Não. Então você já está errado por aí. E uma loja, por exemplo, eu vou fazer um exemplo genérico, uma loja de roupas. Mas não faço nada aqui, meio ambiente, não tem nada aqui, o máximo que eu jogo aqui é um papel no lixo e tudo mais, mas tem banheiro. E banheiro tem esgoto. Se tem esgoto, tem algum potencial poluidor ali. Então, para onde vai esse esgoto? Se não tiver atendido pela rede de esgoto, que é a nossa companhia de saneamento, isso pode estar poluindo o meio ambiente. Inclusive, me corrija se eu estiver errado, você estando com tudo isso certinho, você tem até incentivo para busca de financiamento quando você precisa. Fica mais fácil. Né? Fica mais fácil. Os bancos de fomento, a exemplo do Banco do Nordeste, por exemplo, eles exigem, Caixa Econômica exige para um financiamento, um empréstimo bancário, eles exigem a regularidade ambiental do negócio. Então, isso acontece também. Sem falar
que você pode utilizar isso ao seu favor. Então, digamos, vamos criar uma situação hipotética aqui. Um determinado empreendimento foi autuado, como esse que aconteceu com o teu pai. Recebeu lá a notificação do órgão ambiental e com essa notificação o cara ficou pé da vida primeiro, porque vai ter que gastar dinheiro, vai ter que adequar, tá. Cara, esse é o limão. Tu tem um limão. Agora transforma isso numa limonada, pô. Por que não falar para todo mundo que o seu negócio agora está regularizado ambientalmente? É o marketing. Você mostrar para todo mundo, olha, compra aqui comigo porque a gente tem uma licença ambiental. O órgão ambiental está dizendo que eu estou apto. Ok, tá tudo certo comigo. Top. Por que você vai comprar em quem não tá? Né? Ô, Igor, a gente tá chegando aqui na fase final desse nosso Como é bate-papo. rápido, né, cara? É ligeiro, né? É eu rápido falo pro demais. pessoal, o pessoal não acredita. Mas assim, quais os ganhos financeiros mais comuns, tá? Que as empresas costumam ter ou perceber, né? Depois da implementação. Vamos lá. Em se falando de sustentabilidade, consultoria para sustentabilidade, que é transformar o negócio mais verde, mais sustentável e rentável com isso, a primeira percepção é a economia a economia de desperdício. Você Certo. deixa de desperdiçar muita coisa. Então, as pessoas, a força de trabalho Ou seja, passa você a ter... enxuga ali. Você enxuga. Então, é muito fácil para a gente que está acostumado a trafegar em diversas empresas identificar desperdícios. Pontos de desperdícios, pontos de não aproveitamento, inclusive. Gente está jogando fora algo que poderia valer alguma coisa. Isso é muito, mas muito comum. Então, é um exercício que a pessoa pode fazer. O empresário pode olhar para o seu processo produtivo, sobretudo aqueles que estão trabalhando com manufaturas, o que está sobrando disso aqui pode ser aproveitado para outra coisa, para outra finalidade. E acredite, dá-se jeito em tudo. Para tudo tem. Alguns mais rentáveis, outros menos. Então esse é o primeiro ganho. Né? É a economia no desperdício, evitando o desperdício. Segundo, a força de trabalho. As empresas com as quais a gente atua, melhor dizendo, elas reportaram para a gente que depois que passaram a se preocupar com as questões de sustentabilidade, consequentemente com a sua força de trabalho, porque você incentiva questões, como eu falei, dos ODS ali, de você trazer educação de qualidade, igualdade de gênero, saúde, tipo, motivando as pessoas a ter um dia de corrida ou doação de sangue e tudo mais, isso gera na força de trabalho um sentimento de pertencimento maior ao negócio. Cultura, né? É a cultura organizacional. E isso, é claro que essa é uma temática muito melhor desenvolvida pelos especialistas em recursos humanos. Mas qual é o nosso papel? É ajudar a mostrar o caminho. E, claro, dentro do negócio, eles vão uma parceria, né, Igor? Você tá ali junto com o recurso humano, com a direção da empresa, com a área afim que tem que resolver, né, o problema. Olha, uma empresa, cara, instituiu uma feirinha. Uma feirinha de orgânicos dentro do seu pessoal, para o seu pessoal. Cara, isso é maravilhoso, porque você passa a ter as pessoas ali, é só para quem trabalha lá. Então, você tem uma oportunidade de mostrar para o seu funcionário, olha, você é importante para a gente trouxe, já que você talvez não tenha tempo para ir fazer a sua feira, principalmente de orgânicos, a gente trouxe a feira para você. A feira está aqui e quer saber mais? O cara só paga no mês seguinte quando ele recebe o salário, pô. Então, assim, são pequenas atitudes que tem um dia específico na semana que tá lá, o pessoal tal, tem alguma mobilização, então tem umas pessoas que são responsáveis para providenciar, né, organizar esse evento, e durante 1, 2 horas ali, as pessoas estão liberadas dos seus postos de trabalho para ir até lá fazer a sua feira. Então, assim, quanto que você está perdendo para isso? Agora, a melhor pergunta é o quanto que você está ganhando com isso? Sim. Né? De trazer a sua força de trabalho para junto de você, cara. Pô, eu vou sair de uma empresa dessa? Ó, pra gente que tá terminando, eu vou fazer outra pergunta Vamos difícil lá. aqui, fora da caixa, certo? A gente já falou, né, muito sobre sustentabilidade, como é uma vantagem competitiva,
Como isso impacta na imagem da empresa, e na captação de clientes. A gente já falou que o marketing pode trabalhar isso e tal. E na captação de parceiros? Tem muita sinergia nisso, porque inclusive um dos ODS é parceria e meios de implementação. Isso significa que a cadeia de suprimentos de uma empresa, ela precisa estar alinhada. Então, com os mesmos valores. Né? Então, uma grande empresa, aí eu vou agora para um outro universo, que é o universo do segmento do petróleo e gás, das grandes construtoras, de empresas que trabalham aí com fábricas e tudo mais, de veículos e tal, que trabalham com um número enorme de fornecedores, né? Grandes indústrias, inclusive indústrias até um pouco menores, mas que tem um grande número de fornecedores. Uma empresa aqui de calçado, por exemplo, aqui no estado de Sergipe, ela tem uma grande quantidade de fornecedores. Uhum. Então, quando você alinha esses propósitos, fica mais fácil você encontrar fornecedores que estão preparados para atender a sua filosofia de trabalho e a sua linha de produção. Então, olha, uma empresa, digamos, que quer desenvolver um produto, um biscoito que seja, uma indústria de alimentos, que queira desenvolver um biscoito, mas que é um biscoito sem lactose. Ou que tenha algum componente ali do trigo orgânico, sei lá. Então, quando você tem isso bem estabelecido, é mais fácil você encontrar, porque cria-se um ecossistema. Então, a sustentabilidade também promove isso. Sem falar em governança, né? Eu acredito que impacta muito na governança, né? Porque se você traz esses processos para dentro da empresa, cara, sei lá, o diretor saiu, outro assume, o gerente de operações, sei lá o quê, continua a mesma coisa. Porque está tudo bem mapeado, os processos estão bem redigidos e existe um direcionamento, né? Olha, a nossa diretriz é essa, a gente quer isso. Não tem jeitinho, não tem negociação. Não tem negociação, não tem suborno, não tem esse tipo. Aí é o compliance. A gente já está falando do G, do ESG. Sim. Então, fica muito mais fácil você ter uma cadeia de suprimentos e de parceiros que estejam alinhados no mesmo propósito, digamos assim. Pois é, cara, que top. E você aí que está nos assistindo até agora ou nos ouvindo aí, né, no Spotify, né, e que ainda acha que sustentabilidade é uma modinha, qual o primeiro passo para essa galera entender o valor real disso no próprio negócio? Bom, para começar, a licença ambiental. Primeiro passo é você... Ou a dispensa dela. Ou a dispensa dela. É estar regularizado. É ter a habilitação para dirigir. Nem que seja provisória, mas tem que ter. Perfeito. É isso. Esse é o primeiro passo da sustentabilidade para que você tenha conformidade. Conformidade legal é o primeiro passo. Porque daí o restante é só preenchimento de checklist e cumprimento. Não tem mais... Então, esse é o primeiro passo. E depois, provocar dentro da sua equipe, mesmo que sejam 2 pessoas, 1 pessoa, o que a gente pode fazer de diferente no mundo? Né? Essa é uma reflexão que eu sugiro que as pessoas façam para que os negócios possam ser... Não é modinha, é futuro, cara. Você imagina o impacto disso, todo mundo que está nos assistindo aqui. Você está com suas equipes essa semana e fazer essa reflexão. Você imagina o impacto disso na sociedade. E local ali, na sua comunidade, na comunidade que a sua empresa faz parte, ao seu redor ali. O próprio Expandir é muito disso, né? Sim. De você dar preferência, né? Criar relacionamento com as empresas. Casa, né? É relacionamento. Quando você cria um relacionamento, é natural. Não é que ninguém é obrigado lá a fazer nada, mas é natural que quando eu busque, né, alguma questão ambiental, eu vou buscar dentro do Expandir. Quando eu vou fazer a parte de vídeo, tá aí o Jaciuk, que faz parte do Expandir, tá lá. É natural. Eu não teria um parceiro melhor, né, do que... para fazer o que a gente faz aqui. E como é divertido isso, né? Participar junto com os amigos que também são empresários. E eu particularmente aprendo muito ali com colegas do Expandir,
principalmente que são empresários há mais tempo do que eu. Sim. Expandir educação mesmo ali com os colegas empresários. Um cara como o Carlos Lira, do Consórcio Liscar. Sim. Que Eu tem tenho que trazer ele aqui, cara. Até tem que ir logo, os próximos episódios aí, Carlos Lira, vai anotando que é aí. um baluarte dos negócios, cara, assim, é um cara com quem, às vezes eu tô com alguma dúvida, eu falo, cara, tá acontecendo isso assim lá na minha empresa, cara, não, isso assim é assim, não sei o que, o cara já passou por tudo, tem 40 anos de negócio, pô, então, Eu sobre já liguei pra Carlos, Lira, dá pra chegar um pouquinho mais cedo, preciso conversar com você. Eu tô passando por isso, ele, não, cara, faz assim, e dá certo. Muita experiência o cara pô. tem por tudo, então, a sustentabilidade é isso, é cultivar essa rede, essa de ajuda, né? E sobretudo também. Igor, para quem está nos assistindo até agora e quer entrar em contato com a Yandere, deixa os seus contatos aqui. Beleza, o principal é o nosso telefone, que é o WhatsApp também, que é o 799-9985-4467. Repita. 799-9985-4467 e através da nossa rede social, que é o Instagram, é o @yandere.com.br. Como é que escreve Yandere? IANDERE. IANDERE.com.br. É o nosso Instagram e tem o nosso site, evidentemente. Mas o Instagram tá mais organizadinho. Top demais. Igor, só para a gente finalizar, deixa uma mensagem final para os empreendedores que querem fazer a diferença com responsabilidade ambiental e muita estratégia. Bom, primeiro de tudo, faça parte do Expandir. Boa, gostei. Pô, eu tenho que, pô, né? Com certeza. Tem que fazer valer, né? Não, brincadeira, mas isso é muito sério. O Expandir é uma escola, acho que todo mundo que é empresário. Eu digo que tem duas coisas muito importantes. O Expandir é uma rede de relacionamento que é muito amistosa e colaborativa. Isso é muito importante para mim enquanto empresário. Outra é o Empretec. Eu acho que é muito importante. Eu fiz Empretec em 2000 e lá vai sou Empreteco também em 2018 e vale muito a pena. Mas, com relação à pergunta mais, né, diretamente, não deixe isso para depois, cara. Não trate a sustentabilidade, não trate as questões ambientais como secundário, porque isso já passou. Isso era lá atrás, era quando antes o homem rivalizava com o meio ambiente. Agora é uma situação de sinergia. O homem, o desenvolvimento e o meio ambiente têm que andar junto. E isso vai fazer diferença para o seu negócio se você adotar isso. É saudável, né, cara? E eu também digo uma coisa, Igor, eu acho que é importante dizer também, o pessoal que leva todo tipo de assunto para politização. Esquece isso, não adianta lado A ou lado B, deixa isso quieto. Não tem um planeta B, cara. O planeta é um só, velho. Não existe o planeta B. Apesar que Elon Musk tá tentando aí, né? Mas eu acho que vai ficar aí bem difícil. Mas enfim, tirando... Cara, esquece isso. Não. Né? Não vá por aí. Até porque, meu amigo, o lado A e o lado B ganha e perde, e as empresas têm que continuar. Vão continuar e tem que continuar mesmo. Exatamente. Né? É uma coisa que eu bato muito nessa tecla. Tem gente que... Óbvio, eu tenho minha visão política, você tem a sua, e eu não sei, a gente nunca conversou sobre isso, porque também não interessa. Se elas forem divergentes, isso não interessa muito no dia a dia. Não, tudo bem, mas isso nem interessa no dia a dia, entendeu, Igor? Porque a gente está fazendo aqui, tentando trazer o melhor das nossas empresas. Isso realmente, no mundo dos negócios, não deveria importar. Porque, de fato, não importa, né? A gente está fazendo, então assim... desmistifica isso. Não leva essa questão da sustentabilidade. Não é coisa de esquerda, não é coisa de direita, é coisa de ser humano, cara. Então, que mundo você quer viver? Eu gostei quando você falou assim. Eu gostei de falar assim: não tem o planeta B. Não tem, cara. E é isso mesmo, não tem, só existe esse, meu amigo. Então, tem que conviver com o meio ambiente cada vez mais atrelado no nosso dia a dia. E que bom também, né? Cara, tem coisas fantásticas. A gente tem outra oportunidade. Eu vim preparado para falar sobre crédito de carbono, vai ter que ficar pro próximo. Mas tem coisas que, por exemplo, a biodiversidade traz dinheiro, velho. Traz desenvolvimento. A Amazônia tá aí, cara. A floresta vale muito mais em pé. Então, mas é claro que a lógica é de cada um. Mas os estudos, a ciência tá mostrando pra gente que é muito melhor andar junto com as questões ambientais do que separado delas. Não tenho nem dúvida disso.
Cara, mas realmente a gente vai precisar marcar outro, né? Vai ter que ficar pra outro, porque, meu amigo, a gente começa a conversar aqui e vai... Tem muita coisa. Né? Aí eu ficaria aqui umas 5 ou 6 horas, mas já sei que já tá com sono abrindo a boca ali. Ó, cochilando. É um senhor de idade, né? A gente tem que respeitar, entendeu? Então, pessoal, fica aqui esse episódio, tá? Lembrando, curta, comente, compartilhe, manda pros seus amigos, porque se bater 20 mil... 20 mil vai ter dancinha. Eu não sei qual dancinha ainda, cara, mas... Já sei que disse que vai te ajudar lá. Eita, né? Só vai piorar. Então, pessoal, se você quer ver 20 mil aqui, ó. 20 mil visualizações. Igor, dancinha no TikTok. Né, nós vamos botar aqui, viu? Nós vamos deixar aqui o link. Tá bom? Saulo, acompanhe. Muito obrigado pelo convite. Valeu, cara. Eu muito que agradeço. Muito bom estar aqui com você. É uma honra pra mim estar junto do Expandircast, que eu vi nascer lá de trás. Tô lá, todo episódio eu tô lá comentando e deixando os meus emojis ali. Valeu, cara. Sucesso, vida longa. E eu tô aí até o fim, cara. Vamos embora, vamos junto. Galera, valeu. Não se esqueça, toda quarta-feira sai um novo episódio às 20 horas pra você.